24 de junho de 2020, transeuntes da cidade de Zhukovsk, Rússia, enquanto apreciavam um novo monumento em honra aos heróis soviéticos, gravaram este vídeo. Esta foi a primeira vez que se soube publicamente do aterrorizante som do Su-57, pelo menos a nível mundial. Alguns comparam o som com os Stukas alemães da Segunda Guerra Mundial. O Su-57 é um dos aviões mais polêmicos existentes. Muitas pessoas dizem que é o caça definitivo, enquanto seus piores detratores profetizam seu fracasso iminente. Mas algo em que todos concordamos é que o som do Su-57 é realmente aterrorizante. Não há muitos registros de que o Sub-57 tenha sido usado a tão baixa altitude em combate para que existam testemunhos de soldados que tenham ouvido este som em combate. Mas sem dúvida alguma, se você está em combate e ouve isso, simplesmente seu moral iria completamente abaixo. Exatamente de onde vem esse som? Fizeram isso de propósito ou foi um acidente? Porque todos dizem que realmente é um som produzido por um erro de fabricação. E, mais importante, por que o Sukhoi 57 poderia parar de fazer esse som no futuro? Neste vídeo vamos falar sobre os detalhes desse som curioso. E por sua vez, você aprenderá muito mais sobre essa lenda que praticamente sem lutar já está fazendo história. Então fique à vontade, meu nome é Kevin Aguilar e isso... Primeiro, os soviéticos fizeram os MiGs, depois os americanos os Phantom, em seguida os soviéticos criaram os interceptadores mais rápidos da história e por fim os americanos desenvolveram os F-15 Eagle. E assim foi por anos, essa batalha eterna continuou, mesmo após o fim da União Soviética. Mas os remanescentes tecnológicos daquela era ainda estão operando na atual Rússia. Em 1999 foi criado o projeto PAKF-Akai, que buscava produzir o Main Battle Tank dos aviões. Ou seja, um avião que pudesse suprir todos os papéis das aeronaves de combate em uma só. O avião polivalente definitivo. Em 2002, Sukhoi ficaria com um contrato ganhando de Mikoyan, já que apresentaria uma proposta muito mais sólida e barata. Baseado no Su-27 e no Su-47, o protótipo T-50 em 2004 NPO Saturn foi escolhida para ser os motores para o futuro. Su-57, gravem bem esse nome, pois será crucial no futuro. Passariam quase 15 anos para que o primeiro Su-57 iniciasse voo em 2018. Su-57 realizaram o primeiro voo internacional voando para a Síria no dia 21 de fevereiro daquele mesmo ano. Em 2020, entraria em serviço para entregar o primeiro avião de produção, e hoje em dia já existem 23 destes em serviço. Portanto, está em produção, mas de maneira limitada. O Su-57 é provavelmente o caça mais manobrável do mundo. Suas toberas de vetorização e seu avançado sistema de controle de voo KSO-50 e a combinação perfeita de flaps, estabilizadores e ailerons fazem com que essa monstruosidade possa fazer o que quiser. No ar, quase parece desafiar a física. Além disso, observe como ele se parece. É realmente belo e imponente. Tem um alcance de 1.500 km e uma velocidade máxima de 2.300 km e uma velocidade de cruzeiro de 1.850 km por hora. São estatísticas extremamente decentes atualmente, mas uma característica única é a sua eficiente furtividade. Certamente não é uma aeronave totalmente invisível, mas sem dúvida seria um desafio para os sistemas de radar mais avançados da atualidade. A assinatura do radar do protagonista é 30 vezes menor que a do Sistema Único de Saúde 27. Ele é muito polêmico. Seus maiores detratores dizem que não é mais do que uma propaganda dissuasória para fazer parecer maior uma força aérea que praticamente ainda vive no século XX. Eles se baseiam no fato de que ela não entrou em produção em massa, apesar de já ter 2 décadas em desenvolvimento e que nada notável dela foi visto. Em combate, no entanto,
Não podemos julgar uma aeronave sem vê-la detalhadamente em ação. Mas algo que não podemos negar é que o som dela é realmente assustador. Muitos consideram que o som dela é completamente planejado para causar o mesmo efeito que os Stukas no inimigo na Segunda Guerra Mundial. Embora de fato o Su-57 tenha se tornado muito famoso, existem outros aviões a jato que têm sons muito característicos e assustadores. O Abrovulcan-CIS H-558 tem um som realmente aterrorizante, que soa como se estivesse uivando. Também o F-6, um 04 Starfighter, soa muito parecido com o Sukhoi 57. No entanto, esses sons são meramente acidentais e podem ser causados pela relação do motor com a fuselagem e o ar. O Su-57 ainda permanece sob certo sigilo, embora não tanto quanto durante seu desenvolvimento. Mas, certamente, a Rússia não revela muitos dados específicos que revelem a origem deste som. Há muitas teorias de especialistas. Uma afirma que o som é gerado quando o Su-57 voa a velocidades subsônicas e é causado pelo atrito de sua fuselagem muito estreita contra o vento. Essa teoria é muito refutada porque após a passagem do avião, o som acaba. Contudo, os que refutam essa teoria parecem desconhecer o efeito Doppler, por isso seria possível. A teoria mais forte tem a ver com o motor e confirma que esse som foi algo que os engenheiros não esperavam, mas que provavelmente consideraram bom e decidiram deixar assim. O som se origina da entrada de ar dos motores NPO Saturn AL51F1. A forma particular da entrada permite que o ar entre de uma maneira específica, roçando com as pás e criando o característico assobio. Curiosamente, este motor é completamente provisório, pois é de baixa potência e não é o que está previsto para ser usado definitivamente. Este não gera potência suficiente para aproveitar ao máximo o design do Phelan, por isso ainda não está em produção em massa. O motor em desenvolvimento é chamado de Isdelia 30, ou literalmente Produto 30 em português, e vem sendo adiado há anos desde 2015. No entanto, espera-se que a produção comece este ano, para que assim possa começar a produção em massa do Phelan. Claro, os existentes receberão esta atualização. Então, teoricamente, quando isso acontecer, os U-57 deixarão de soar assustadores ou soarão diferentes. Pode ser que essa característica seja colocada nos novos motores de propósito, pois pode ser benéfica, no entanto, é algo que o tempo nos dirá. Se você se interessou por este vídeo, pode se interessar por este, onde tentamos descobrir por que as casas modernas são muito mais lentas do que as antigas. Eu recomendo muito, muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!